Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro, 30ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o sábado era o dia santo dos judeus, o dia sagrado, o dia em que Deus descansou, o dia do descanso. Mas era também o dia de ir à sinagoga, era o dia de ir ao templo, o dia de estar com Deus. E nada melhor do que estar na presença do Senhor e o Senhor poder, naquele momento em que eu estou na presença dEle, na presença dos irmãos, em oração, o Senhor poder realizar na minha vida algo miraculoso. Foi o que o Senhor fez naquele dia, na sua casa, no momento de oração, quando a comunidade estava reunida. O Senhor curou aquela mulher que o demônio subjugava há 18 anos. Vejam, dizem os evangelhos que Jesus curou muitas pessoas e que se fossem escrever em páginas tudo aquilo que Jesus fez, não haveriam livros no mundo que coubessem os seus milagres. Mas hoje São Lucas nos apresenta esse, daquela mulher encurvada. Aquela mulher, depois que o demônio saiu da sua vida, Jesus tocou-a e ela ficou novamente ereta, endireitou-se a sua coluna. Aquela mulher agora poderia caminhar de cabeça erguida, sem olhar para o chão, sem temer nada e ninguém, livre e em paz. Hoje, Jesus nos chama a atenção para o que o pecado faz em nós. Ou muitas vezes para o que nós permitimos que o pecado faça na nossa vida. O pecado ele vai dobrando o nosso corpo, vai dobrando a nossa alma. O pecado vai colocando um peso enorme sobre os nossos ombros e nós muitas vezes, por tanta vergonha que temos do pecado que carregamos em nós, nós inclusive não somos capazes de fitar os olhos dos irmãos e irmãs e muito menos de Deus. Eu me lembro quando eu cometi pela primeira vez um pecado mortal, eu tinha que cantar na missa às 9 horas da manhã no domingo. Eu entrei na igreja, meus irmãos e irmãs, e eu não conseguia olhar para a cruz do Senhor. Fiz a minha genuflexão com a mesma reverência de sempre, mas não fui capaz de erguer os olhos e fitar o sacrário. Não consegui mirar também os olhos amorosos da Virgem de Fátima, padroeira da capela onde eu cantava e ajudava na liturgia. Não tive coragem. Por quê? Porque o pecado havia me massacrado, me humilhado, me colocado para baixo. O pecado havia colocado no meu coração aquela desconfiança acerca do perdão e do amor de Deus, do poder do Senhor. O pecado me fazia olhar para o chão e não para o alto, de onde vem o meu socorro. Depois de uma boa confissão, eu novamente tive a coragem de olhar para o Senhor, de fitar com os meus olhos a sua cruz e perceber que foi por mim, pecador miserável, encurvado sob os pesos do meu pecado, que o Senhor morreu e ressuscitou. Eu quero te convidar hoje, se você vive essa situação, se você desconfia da graça e do poder de Deus,
se você acha que os seus pecados são imensos e que o Senhor não pode perdoá-los, se você não tem mesmo a coragem, como eu não tinha, de olhar para o Senhor, de fazer como aquele publicano no evangelho de ontem, domingo, que batia no peito e reconhecia a sua falta, eu te convido, faça, vá diante do Senhor, olhe para Ele, olhe a cruz, olhe o sacrário, olhe também os olhos amorosos da Virgem Santíssima e deixe Deus, por um simples sacramento restaurador, que é o sacramento da confissão, transformar a sua vida. Não tenha receio de aproximar-se do trono da graça de Deus. Deus não te criou, Deus não te fez, Deus não te libertou com o batismo para que você andasse encurvado sob o peso dos seus pecados e a opressão do demônio. Deus te criou para andares de cabeça erguida, olhando para o alto. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres do alto. Lá no céu está o nosso tesouro, e onde está o nosso tesouro deve estar o nosso olhar e o nosso coração. Nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus, não podemos nos deixar escravizar pelo pecado. Se pecarmos, busquemos ao Senhor, com humildade e confiança, peçamos perdão e o Senhor novamente nos erguerá. Aqui também podemos fazer alusão à parábola do filho pródigo. O filho, quando voltou para casa, tirou-se aos pés do pai. O que fez o pai? O levantou. Nós não fomos criados para estar no chão, subjugados pelas nossas faltas, pisoteados pelo mundo. Nós fomos criados para as alturas, porque é lá que o Senhor está e é lá onde o Senhor quer que nós cheguemos. Que Deus te abençoe e até amanhã.